Mesmo para quem estuda a mente, o cérebro e o comportamento humano, falar sobre hipnose ainda continua sendo algo muito impressionante. Afinal, como que eu posso, com hipnose, fazer uma pessoa esquecer o nome? Comer uma cebola sentindo o gosto de maçã? Fazer uma pessoa alucinar e achar que está vindo o ídolo dela? Ou então mudar toda a sua realidade, achando que, por exemplo, ela está em outro país falando outra língua? E se a gente olhar para casos mais clínicos, na medicina, na psicologia, a gente consegue com hipnose, por exemplo, controlar dores, a gente consegue auxiliar no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, dentre outras demandas. Por isso, nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre o que é hipnose, mostrar o que é verdade, o que não é dentro desse tema e, claro, mostrar como isso funciona no nosso cérebro. E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posto 2 vídeos novos por semana. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender! A primeira pergunta que eu já quero tirar de uma vez aqui é: será que a hipnose possui alguma comprovação científica? Será que, Gustavo, a hipnose realmente funciona? A gente pode dizer que ela não é um charlatanismo, ela é uma coisa mística? E sim, a hipnose ela é comprovada cientificamente e há um bom tempo, aliás. Tanto é que ela é reconhecida pelos conselhos de medicina, fisioterapia, odontologia, psicologia, dentre outras áreas. Justamente porque essa ferramenta vai nos auxiliar no controle de dor, no auxílio de tratamento de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, fobia, alívio de estresse, dentre outras questões, porque realmente a hipnose ela possui infinitas abordagens, ela possui infinitas utilidades dentro dessa área clínica. E aí você pode me perguntar assim: tá bom, Gustavo, eu entendi que essa área de terapia, essa área clínica, essa área de controle de dor, ela funciona, possui comprovação, inclusive ela é reconhecida pelos conselhos. Mas é aquela hipnose que eu vejo em vídeos aqui no YouTube, que eu vejo em shows, que eu vejo em palestras, essa hipnose realmente é verdade? Eu vi uma vez em um programa de televisão, será que isso realmente acontece? E sim, a hipnose realmente acontece naqueles casos. Mas é claro, para fazer uma pessoa esquecer o nome, para fazer uma pessoa alucinar, mudar o paladar, mudar totalmente a sua realidade, aquilo não acontece de uma hora para outra. Existe uma preparação antes daquilo, não é simplesmente você contratar atores ali para que isso aconteça, mas uma preparação com qualquer pessoa que queira passar pela experiência, com exercício de concentração, com explicação, para que ela chegue nesse estado. Mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais quais são os passos a passo para você levar uma pessoa a esse estado. E é claro, pelo fato dos efeitos serem tão impressionantes assim, uma pessoa esquecer o nome, uma pessoa controlar o dor, uma pessoa sair sem depressão depois de algumas sessões, aquilo pode ser algo tão incrível que nos faz questionar um pouquinho sobre a veracidade dessa ferramenta. Mas vamos entender um pouco mais agora o que seria essa hipnose e como ela funciona no nosso cérebro. Respondendo então à pergunta: o que é hipnose? Essa parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas ela não é muito, eu vou explicar por quê. Se você procurar um pouquinho no Google, na internet, aí, nos dicionários, outras definições e até mesmo em treinamentos, você vai encontrar diversas definições, tá? Algumas delas são, por exemplo, é um estado de suscetibilidade a sugestões, é um estado de foco e concentração, um estado de consciência alterada, estabelecimento de uma sugestão na mente subconsciente e por aí vai. Você vai encontrar diversos conceitos, diversas definições. Qual que é o problema da hipnose? A gente costuma chamar de hipnose vários efeitos que são totalmente diferentes entre si. Então, alguns exemplos aqui. Se eu vou lá e uso hipnose para fazer uma pessoa esquecer o nome dela, ela não consegue lembrar o nome dela, ela não consegue falar o nome dela, ela não consegue de jeito nenhum lembrar qual que era o nome dela. Se eu faço esse efeito, você vai dizer que sim, essa pessoa foi hipnotizada. Agora, se eu for com uma pessoa que está sentindo algum tipo de dor, ela sofreu uma queimadura, por exemplo, e eu estou auxiliando ela a controlar um pouco mais essa dor, a não sentir essa dor para que a gente consiga trocar os curativos. Se eu faço esse efeito, você também vai me dizer que essa pessoa foi hipnotizada. Apesar disso, do ponto de vista neurocientífico, a gente pode entender que você tirar a dor de uma pessoa e você fazer a outra pessoa esquecer o nome são efeitos totalmente diferentes no nosso cérebro. Então, por esse motivo, se torna tão complexo a gente realmente definir o que seria hipnose, porque ela aborda diversos efeitos. Você pode fazer uma pessoa esquecer o nome, mudar o paladar, simplesmente alucinar, fazer um tratamento de depressão, fazer um tratamento de fobia, de ansiedade, de toque, e todos os efeitos são totalmente diferentes, totalmente contrários, e é por isso que é realmente muito complexo você me dizer uma definição, um conceito que vai abordar todos esses efeitos. A partir desse conhecimento, a gente pode entender que existem duas teorias principais para definir a hipnose: a teoria de estado e a teoria de não estado. Vamos começar aqui entendendo as teorias de estado. Nas teorias de estado, elas vão afirmar que existe um estado cerebral totalmente único para a hipnose, ou seja, existem propriedades padrão quando estamos em hipnose. É como se eu falasse para você: olha, para eu considerar que você está em hipnose,
essa tal área do seu cérebro tem que ser ativada, você tem que ter tal reação, a sua pupila precisa dilatar, a sua mão precisa transpirar. Eu trago alguns efeitos, algumas características principais para eu definir isso como estado. Então, se você não tem essas características, você não está no estado de hipnose. Essa vai ser a primeira teoria, teorias de estado. Eu quero que você entenda que para pesquisas científicas, você se embasar em teorias de estado vai ser muito importante, porque para o médico, para o cientista, para o psicólogo, para aquela pessoa que está pesquisando alguma coisa mais científica, com dados e fatos, é muito importante que você defina exatamente quais são as exatas características desse estado, porque vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa sobre dor, por exemplo. Como que eu vou saber se aquela pessoa realmente está hipnotizada? Como que eu vou saber se essa pessoa ela não teve essa diminuição da dor simplesmente por placebo, ou então porque ela tomou algum remédio antes? Eu preciso definir os exatos estados para eu ter realmente uma escala de quanto a hipnose pode ajudar nesse fator. Então, em pesquisas científicas, as teorias de estado vão ser muito úteis. Uma das coisas que a gente pode dizer na teoria de estado, que é comum encontrar quando a gente está em hipnose, é que a gente tem uma conexão reduzida entre o córtex pré-frontal dorsolateral e uma área específica que inclui o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior. Tudo isso que eu falei para você, essa diminuição, redução entre essas duas áreas, vai fazer com que uma pessoa ela tenha uma diminuição da sua racionalização. É por isso que quando você vê uma pessoa que está hipnotizada, ela não vai questionar tanto a realidade dela. Às vezes ela esquece o nome, às vezes ela está alucinando, vendo, por exemplo, o Michael Jackson na frente dela, e mesmo sabendo que o Michael Jackson já morreu, que não mora no Brasil ali, que não é impossível ele estar ali na frente dela, essa pessoa não vai racionalizar. É como se a gente estivesse num sonho. Você sonha várias coisas malucas, você sonha com dragão, com fantasmas, com coisas mágicas, mas mesmo assim você não questiona. Então, dentro dessas teorias de estado, a gente pode, por exemplo, trazer esse efeito de você ter essa redução dessa conexão e você trazer essa menor racionalização. A segunda categoria que a gente vai ter aqui são as teorias de não estado. Então aqui a gente vai entender a hipnose como um comportamento, ou seja, não importa se existe um padrão de cerebral, não importa se existe um padrão de pessoas que vão ter pupila dilatada, mão transpirando ou características físicas, tá? O que importa aqui é a alteração de comportamento. Então, vamos dizer que uma pessoa esqueceu o nome, mas ela não teve aquela ativação cerebral, ela não transpirou na mão, ela não teve a pupila dilatada, mesmo que ela não teve as características físicas, ela teve alteração de comportamento, ela esqueceu o nome. Então, as teorias de estado vão dizer que essa pessoa foi sim hipnotizada. Então, mais um exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo hipnose com uma pessoa e ela cola a mão dela na cabeça, ela sem nenhum tipo de cola, ela consegue colar a mão dela na cabeça, ela não consegue tirar de jeito nenhum. Então, mesmo que não existe nenhum dos sinais padrões da hipnose, eu vou dizer sim que ela foi hipnotizada porque ela teve uma alteração de comportamento, seja ele para entretenimento ou seja ele para clínica. E aí a gente acaba tendo dois problemas aqui. As teorias de estado, as teorias que vão dizer que existe um padrão cerebral, existe um padrão específico para você estar em hipnose, elas vão acabar excluindo vários outros comportamentos, vários outros efeitos. Se eu disser para você, por exemplo, que existe uma ativação no seu cérebro, uma redução entre conexões, se você, por exemplo, alucinar, mas não tiver esses pontos que eu disse para você, eu vou falar que você não está em hipnose. E você pode perceber aí que existe um grande erro quando o assunto não é pesquisas científicas, que em pesquisas isso vai ser muito importante, mas quando a gente não está falando de pesquisas, a gente vai estar excluindo vários outros efeitos. Já nas teorias de não estado, aquilo fica muito aberto, simplesmente uma mudança de comportamento. Afinal, uma pessoa pode fazer essa mudança de comportamento por vários motivos sem ser a hipnose, certo? Então a gente tem, primeiro, teorias de estado simplesmente excluindo muitas questões e as teorias de não estado generalizando para muitas coisas. A partir daí eu trouxe uma definição de hipnose que vai englobar tudo, mas também que não vai deixar tão genérico assim. Então, para não excluir muitos efeitos, como acontece nas teorias de estado, e para não deixar muito genérico, como acontece nas teorias de não estado, nós podemos definir a hipnose como o uso da linguagem para a gente poder criar novas realidades e que pode ou não ter alguns padrões, tá? Entenda que linguagem não somente com aquilo que é falado para as pessoas, mas códigos, gestos, falas, expressões, linguagem não verbal, tudo isso. Então é o uso da minha linguagem para criar novas realidades e que pode ou não ter algum padrão físico, alguma característica física. A partir dessa definição, eu quero que você entenda também que, como eu disse, é muito complexo você dizer quais são as áreas de atuação com a hipnose no nosso cérebro, porque depende muito daquilo que você está estimulando também, depende do efeito que você quer, depende daquilo que você está pedindo para uma pessoa imaginar, depende das sugestões que você está dando. Então, isso vai ser algo realmente muito aberto, vai ser algo muito genérico, algo que a gente precisa realmente entender efeito a efeito, como acontece em pesquisas científicas. Mas para a gente não generalizar tanto e para a gente não excluir alguns
efeitos, fica esse o conceito. Uso da linguagem para se criar novas realidades e que pode ou não ter alguns padrões físicos. Mas aí você pode falar assim para mim: tá bom, Gustavo, entendi o que seria essa hipnose, entendi que ela acontece, entendi que ela é comprovada cientificamente e pode ser utilizada em casos clínicos. Mas como ela acontece? Quais são os passos a passo para levar uma pessoa a esse estado ou para eu me hipnotizar? Então vamos lá, alguns passos. Geralmente para você hipnotizar uma pessoa, existem alguns passos que são seguidos e que isso não vai ser uma regra, tá? Mas geralmente a maioria dos hipnotistas vão seguir esses passos aqui. O primeiro passo que você vai ver um hipnotista fazendo com você, ou você como hipnotista fazendo com uma pessoa, é a explicação. É você explicar o que é hipnose. É você trazer o conceito, é você trazer exemplos, é você tirar medos e mitos, é você trazer benefícios. E é claro, eu não vou chegar para uma pessoa e falar assim: olha, hipnose vai ser o quê? Existem teorias de estado e não estado. Você não vai explicar tudo isso para a pessoa não quer saber aquilo, ela quer só passar pela experiência. Então você pode simplesmente chegar para essa pessoa e falar: olha, hipnose é simplesmente foco e concentração. Sempre que a gente está focado e concentrado em uma coisa só, a gente está em hipnose. Um conceito muito simplificado, mas que é o suficiente para a pessoa que quer passar pelaquela experiência. A partir daí você vai trazer alguns exemplos do dia a dia. Então, sabe quando a gente, por exemplo, está focado naquele filme, naquela história, a gente está tão engajado naquela história que a gente começa até a sentir aquilo que o personagem está sentindo? Isso é hipnose. Você está ali tão focado na história que isso muda a sua realidade. Se a gente for olhar para um olhar mais científico, é claro que a gente pode perceber que com esse foco na história, você vai ter sugestões para você vai perceber que aquele filme, aqueles atores vão passar algumas sugestões, como por exemplo, aquele lugar está mais frio, ou existe uma cena de ação e aquilo muda a sua reação. Isso realmente é hipnose. Depois vamos tirar alguns medos e mitos, como por exemplo: será que todo mundo pode ser hipnotizado? Sim, todas as pessoas podem ser hipnotizadas, porque é um estado natural da nossa mente. Ninguém vai ficar preso em hipnose, ninguém vai contar segredos em hipnose. Isso é uma questão que muita gente tem medo, né? De será que em hipnose eu vou perder o meu controle? Eu vou imitar uma galinha? Nada disso acontece. Na verdade, hipnose é aquilo que só vai acontecer aquilo que você deseja, aquilo que você realmente aceita acontecer. Porque não é um poder, é uma coisa que você vai seguir instruções do hipnotizador se você quiser que aquilo aconteça com você. Então, se o hipnotista falar pra você que quando você fechar os olhos, depois abrir, você vai passar todo o dinheiro, isso não vai acontecer. Simplesmente não acontece. Agora, se ele falar assim: olha, quando você experimentar essa balinha aqui, você vai ver que ela vai mudar de sabor ao tempo todo. É uma hora chocolate, outra hora morango, e você quer aceitar a sugestão, nossa, eu quero, como será que vai ser essa experiência? Eu quero passar pela experiência. Quando você aceita essa experiência e você segue as instruções do hipnotista, você consegue viver aquilo, tá? Então, essa parte é você tirar medos e mitos, porque o que vai mais impedir uma pessoa de passar pela experiência é ela ter algum tipo de medo, algum tipo de receio. E por fim, nesse primeiro passo aqui, você vai trazer alguns benefícios. Você pode falar pra pessoa: olha, durante a hipnose você vai ter vários benefícios, como por exemplo, mais autoconhecimento, controle da sua mente, controle de como as suas emoções funcionam, dentre outras questões, tá? Trazer alguns tipos de benefícios, inclusive benefícios clínicos. O segundo passo que você vê um hipnotista fazendo são alguns exercícios de concentração. Então você vai ver ele fazendo, por exemplo, algumas coisas básicas, como tentar colar sua mão. Ele vai pedir para você deixar as duas mãos coladas e com o poder da imaginação ele vai pedir para você imaginar uma cola, que suas mãos estão coladas, que você está passando uma fita. E aí com um exercício de concentração, para você se concentrar naquilo que você está falando e conseguir imaginar, você vai tendo alguns efeitos, como deixar a mão colada, como por exemplo você deixar a mão colada na cabeça, como você sentir que existem ímãs na sua mão. Isso são todos exercícios de concentração chamados mais especificamente de convincers, tá? É chamado de maneira mais técnica dentro da hipnose como convincers. Após esse exercício de concentração, você vai ter uma seleção das pessoas. Então se eu estou numa plateia ali com 100 pessoas, eu não vou escolher as 100 pessoas, eu vou escolher aquelas que estão mais engajadas, aquelas que mais se concentraram, aquelas que realmente querem participar da hipnose. Eu faço essa seleção. Então quando você vê em programa a pessoa já hipnotizando, aquelas pessoas elas são já pré-selecionadas, porque elas fizeram alguns testes antes, que elas viram que elas conseguiam se concentrar e elas estavam realmente querendo participar daquele momento, tá? Então não são atores contratados, mas sim elas tiveram uma preparação antes com exercícios de concentração. No terceiro passo vai acontecer um processo chamado indução, que é simplesmente você guiar essa pessoa por um estado de hipnose, onde simplesmente ela vai fechar os olhos, ela vai estar ouvindo tudo, ela vai estar totalmente consciente, ela simplesmente vai fechar os olhos e seguir a instrução do hipnotista, tá? Pelo que quarto passo você vai ter algumas sugestões, que vai ser, por exemplo, esquecer o nome, comer uma cebola sentindo gosto de maçã, ela alucinar, falar outra língua, dentre outras questões do entretenimento. E o quinto passo aqui é a imersão, que é você trazer essa pessoa do estado da hipnose, tá? Não que ela tenha ido para um estado totalmente diferente, ou que simplesmente ela está inconsciente, nada disso, tá? É só você trazer essa pessoa para ela não abrir os olhos de repente, para que ela não volte de repente, para que ela não saia desse estado de relaxamento do nada, tá? É só você guiar ela aos poucos, como se fosse uma meditação,
revisão guiada, tá bom? Como se fosse, não é igual, mas é muito parecido. E se você está buscando hipnose para clínica, se você quer saber como funciona isso na clínica, os passos podem até ser parecidos. Primeiro a pessoa vai explicar para você o que vai ser hipnose, como que vai ser aquela terapia. Ela pode até fazer alguns exercícios de concentração para você ver como é. Só que na parte de você trazer sugestões, ao invés dela trazer sugestões de entretenimento, para você simplesmente se divertir, para você esquecer o nome, para você viver novas realidades, ela vai fazer um trabalho terapêutico. Então a hipnose aqui ela vai trabalhar com uma ferramenta auxiliar. Ela tem uma terapia, ela já segue uma abordagem terapêutica e em cima dessa abordagem terapêutica, ela traz a ferramenta hipnose para potencializar os resultados dela, tá? Porque a hipnose realmente é uma ferramenta muito poderosa que vai potencializar uma abordagem terapêutica já pré-existente, ok? E aí, vai ser essa a base da diferença, tá? E no caso da imersão, no entretenimento, aquelas sugestões que ele fez com você de entretenimento, elas vão embora, mas no caso da clínica, elas vão ficar com você. Porque isso não trabalha apenas sugestões diretas, mas uma ressignificação, aprendizado, coisas mais profundas, e é por isso que a hipnose clínica vai trazer efeitos duradouros, e a hipnose de entretenimento não. É simplesmente uma brincadeira naquele momento. E Gustavo, como que eu posso aprender hipnose? Eu quero aprender hipnose, seja para trabalhar com as pessoas, seja para o autodesenvolvimento. Eu quero que você entenda que o potencial dessa ferramenta, o potencial da hipnose. E é por isso que eu fui buscar aprender ela. A hipnose é uma ferramenta fantástica para diversos objetivos, como por exemplo, emagrecimento, controle emocional, construção de novos hábitos, melhor performance em esportes, melhor inteligência emocional, maior performance em tudo que você pensar, mais concentração. Então, hoje eu vejo a hipnose como uma das principais ferramentas para o autodesenvolvimento. Você pode fazer auto-hipnose, você pode hipnotizar outras pessoas, e é uma ferramenta realmente fantástica que muda a vida, que transformou, inclusive, a minha vida para diversas questões. Tanto para questões mais simples, como foco, concentração, inteligência emocional, mas até para questões como, por exemplo, alergias, que me ajudou demais, tá? E como que eu posso aprender hipnose? Olha, para você aprender hipnose, você não precisa ter nenhum tipo de dom, como algumas pessoas imaginam, nenhum conhecimento prévio. Você não precisa ser formado em psicologia, neurociência, nada disso para você aprender hipnose, tá? Você precisa apenas de disposição para aprender. E o ideal é que você busque um treinamento que vai te ensinar do básico ao avançado de maneira ética, tá? Porque, é claro, hipnose é uma coisa muito fantástica, mas assim como qualquer área, você vai encontrar alguns charlatões, você vai encontrar algumas pessoas que vão fazer essa prática de maneira que não seja ética e respeitosa, jogando uma pessoa no chão, fazendo de qualquer jeito. Isso realmente não é algo positivo. Então, se você quer aprender direito, busque um profissional sério, busque um treinamento, um curso sério que vai te ensinar isso de maneira ética, do básico ao avançado. E é claro, dentro da minha plataforma de conteúdo você encontra um treinamento de hipnose. A plataforma Faculdade da Vida é como se fosse uma Netflix do desenvolvimento pessoal, onde você vai ter treinamento de hábitos, inteligência emocional, neurociência, PNL, coaching e, é claro, hipnose. E lá eu ensino básico ao avançado de hipnose, tudo que você vai ver aí pelo mercado, que você encontra aí pelos maiores treinamentos que vai ter do Brasil e do mundo, eu coloquei dentro dessa plataforma, tá? Fui a fundo estudar hipnose e eu construí um treinamento do básico ao avançado. Então, se você quiser aprender hipnose, se você quiser saber todo o básico e até o avançado da hipnose, você pode se inscrever na plataforma e já de bônus ter acesso a vários outros treinamentos, tá bom? Então, se você quiser saber mais, o link vai estar aqui na descrição e eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!